Olá, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Vozes Maternas. E é com imensa alegria que estamos aqui para gravar mais um episódio, com tanto repertório, com tanta coisa incrível que está acontecendo nesse podcast. E é sempre da nossa família para a sua família. E hoje nós estamos com uma convidada incrível e maravilhosa. E a Ivete vai nos apresentar, né, Ivete? Isso, mas se apresente você também, né? Ai, é verdade! A gente acaba querendo apresentar a convidada e esquece de nós. Eu sou Cleide Hoffmann, sou mentora, terapeuta e é com muito orgulho apresentadora aqui do nosso podcast Vozes Maternas, que tem como intuito trazer sempre algo para a leveza da maternidade, para você sim ter uma maternidade mais leve, mais tranquila e com mais amor. Então, é com esse intuito que nós começamos a mais um episódio. Sejam todos muito bem-vindos. E se você ainda não nos segue no nosso canal, já clica no botãozinho e todas as segundas-feiras tem episódio novo indo ao ar. Então, já ativa as notificações. Bom, eu sou Ivete, eu sou, junto com a Cleide, autora, coautora, né, desse projeto lindo, que é esse podcast Vozes Maternas. E a gente sempre quer trazer uma reflexão para nós mulheres, da importância que é o nosso cuidado. A gente fala muito de mães, mas nós falamos para todas as mulheres, porque, indiferente se nós somos mães ou não somos, nós temos um diferencial. E precisamos cuidar muito da gente. E hoje nós vamos falar muito desse cuidado. De uma situação que a nossa convidada passou, já vou te apresentar, que foi bem desafiadora, e ela se propôs a falar sobre isso porque nós temos certeza que isso vai trazer muitas viradas de chave, muitas coisas boas para outras mulheres que possam ter passado ou estar passando pela mesma situação. Bom, seja muito bem-vinda, Marley. Estamos muito felizes mesmo por estarmos contigo aqui neste episódio. Que bom estar aqui. Agradeço pelo convite. E sou a Marley Terezinha Holland, sou terapeuta transpessoal. E hoje, com esse convite maravilhoso, vamos falar sobre uma questão bem delicada, né, que é o câncer de mama. E eu quero falar um pouquinho assim sobre isso, sobre como eu passei por tudo isso, como eu lidei, como eu lido hoje e também como mulher, como mãe, né, como filha, como eu consegui lidar com isso de uma forma mais leve, eu diria, mais leve, sem romantizar, mais leve, porque as dores, sim, as dificuldades surgem sempre, mas eu consegui trabalhar isso em mim, né, eu já venho trabalhando isso há muito tempo, e isso foi mais, eu costumo dizer que o câncer veio como para que eu possa despertar para mais algo na minha vida, para olhar algo que eu estava fazendo, né? Então eu quero falar isso hoje sobre isso aí, mas primeiramente, antes eu acredito sim de falar toda essa trajetória, né, resumidamente eu preciso falar como isso aconteceu, né? Como eu sinto que eu fui preparada para passar isso, porque eu acredito, né, que Deus não traz nada para nós o que a gente não pode carregar e resolver, né? E esse resolver não é sempre se curar. Muitas vezes a gente não se cura, mas a gente cura outra coisa, nosso ser, o nosso espírito. Uau, né? Uau, isso arrepiada. Então, muitas vezes, mas aqui a fulana não se curou. Mas quem disse que ela não se curou? Né? Curou sim, curou a alma dela. Porque às vezes não é a cura do corpo, né? Isso. É a cura da alma, Da alma. Então, para mim foi assim, eu tinha certeza que eu ia me curar. Nunca levei isso como se fosse o fim da minha vida. Não. Como eu te acompanhei, né? Eu conheço a Marley já há alguns anos. A gente fez a pós em psicologia transpessoal juntas, né? Então a gente teve uma conexão e quando eu soube, né? Eu te acompanhava e assim eu ficava impressionada com a tua força, porque eu já me coloquei assim pensando, né? Se um dia acontecesse algo parecido comigo, indiferente do que seja, se for uma doença, né? Se for um câncer, se for a gente não sabe, a gente não, né? E eu ficava olhando assim, meu Deus, como ela tem essa força, porque a gente vibrava, a gente sentia essa tua vibração. Uhum. E isso sempre me chamou muita atenção, porque às vezes eu pensava assim, eu não sei se eu teria essa força, se eu conseguiria olhar tão para além.
Então, isso eu sempre admirei muito em você. E é bem isso que eu queria começar, assim, que você falasse assim, como veio essa preparação. Porque nós sempre trazemos isso nos outros episódios, a gente já trouxe muito isso também, que nada acontece por acaso. E quando as coisas acontecem, quando a gente se permite ver a razão das coisas terem acontecido, se torna um pouquinho mais leve. E a gente aceita desafios e aceita as coisas que vêm para a gente. Não que seja fácil, né? Eu sempre quero trazer 3 coisas aqui, 3 insights que me veio você falando. O primeiro, que me chamou muita atenção a hora que você me falou o seu nome e me deu um arrepio e uma emoção muito forte. Terezinha. Nós 3 somos Terezinha. Nós 3 somos Terezinha. Olha só. Tá? Então, nós eu digo quando assim... descobrimos, já ficamos impactadas. Eu me dei conta e agora, mais uma vez, então, eu vou interceder agora pela Santa Terezinha por nós. Nossa. Eu acho Amém. que Santa Terezinha, ela tem um poder, uma força para as mulheres, né? Ela sempre entrega rosas, ela sempre entrega. Então, vamos colocar hoje à disposição a receber da Santa Terezinha. Vamos sim. E não só para nós, Amém. mas para todos que estão nos ouvindo. Que a Santa Terezinha abençoe a todas as mulheres. Nós ainda estamos no outubro, outubro rosa, trazendo hoje esse assunto que é tão importante, que a gente jamais pode deixar passar em branco. E quando nós começamos o nosso podcast, a Ivete um dia me chamou e ela me disse assim, Cleide, vamos olhar para as datas comemorativas que nós temos e trazer pessoas para falar dos assuntos relacionados a isso. E a gente tentou buscar uma pessoa para falar sobre câncer no mês de outubro e não conseguimos. Não conseguimos. E você veio. E agora, no último lance, na última semana, chegamos aqui e estamos com você para trazer algo tão importante, que é dizer assim, o olhar para si. Porque o câncer de mama, se nós olharmos para as nossas emoções, ele nada mais é do que ele vem para nos descobrir. E se nós olharmos o verdadeiro significado, ele é algo que nós temos escondidos dentro de nós e nós não estamos permitindo. E ele vem para nós ensinar algo maravilhoso. E geralmente, ele está ligado a algo que nós temos com as nossas mães. Algo que nós não curamos, não perdoamos. Então, estamos abertas aqui para ouvir você, como foi toda essa trajetória, como você passou, como você começou, como você trouxe. Nós queremos muito ouvir e compartilhar isso com todos. Será com o maior prazer. Vai lá, molhar meu biquinho. Água é muito importante, precisamos nos hidratar. Abençoada, né? Hidratar o nosso corpo. Então, vamos começar, então. No início, a Ivete me perguntou como eu me preparei, né, para todo esse meu desafio. Eu sempre digo assim que eu me preparei para essa pós que eu fiz do câncer de mama. É uma pós, sabe? Porque eu até cuidava e deixava bem claro nas minhas redes sociais que eu não estava romantizando nada, porque eu levava tudo muito com leveza, né? Então, o momento que eu ia para os tratamentos, que eram agressivos, eu levava de uma forma divertida, né? Divertida. Até eu percebia durante o tratamento como os pacientes, demais pacientes, eles pediam para mim, eles esperavam para que eu pudesse falar alguma coisa antes que a medicação do sono viesse, sabe? Aí eles esperavam, e eu brincava, ó, quem tiver uma dúvida me pergunta, porque daqui a pouco eu vou dormir, eu não quero que ninguém me incomode. Chegava, porque a gente tinha isso, sabe? Porque Sim. eu tinha era da minha natureza, né? E não era assim, será que ela estava sendo forte? Não, era meu, era eu mesma lá, sabe? Então, respondendo o que a Ivete falou, eu me preparei, na verdade, já com a minha formação da psicologia transpessoal, com a minha espiritualidade. Eu trabalhei muito tempo com isso. Então, muito tempo, a Marley sempre foi aquela menina que gostou muito de Bíblia, de orações, de mantras, né? Tudo que tinha. Eu não tenho aquela, você segue aquela religião. Não, eu sou assim, eu sou espiritualista. Eu acredito que Deus está aqui dentro de nós. O Deus não importa a sua crença, importa o seu Deus. Isso me deixou muito forte, sabe? Primeiramente foi isso.
E aí depois isso, com a minha família, minha construção familiar também. Eu vim de uma família humilde, mas humilde assim no sentido que a riqueza maior é a união que nós temos, sabe? Isso era aquela união de família que existe até hoje. Uma família grande, né? De 10 filhos. Então, o pai e a mãe, sim, são muito idolatrados por nós, muito honrados e muito respeitados. E isso me trouxe muita força. E, com tudo isso, eu construí a minha família também. Eu construí minha família. Tive já um acontecimento na minha vida antes, bem no início, que eu também fui uma pessoa que fui casada e tive precocemente, me tornei viúva naquele tempo, uma moça jovem. Também venci esse desafio, né? Juntamente com a minha filha mais velha. E depois, com esse meu novo casamento, então, eu construí de novo mais um lar. Não deixei isso me abalar, eu construí mais um lar. Muito feliz. E essa minha preparação do câncer já foi isso tudo, sabe? Essa parte espiritual, essa parte de fé. E tudo isso começou lá nos 40 anos, que eu... Parece muito distante, né? Lá nos 40 anos. Não, com 40 anos eu acredito, hoje isso me ajudou a descobrir. Porque quando eu não tinha 40 anos, quando eu via as mulheres de 40 anos se queixarem, reclamarem, sentirem dor emocional, dor física, dor tudo, eu pensei, nossa, meu, ela já praticamente já está indo, né? Já acabou a vida dela. A minha visão era isso de uma mulher de 40. Só quando eu cheguei lá, eu digo, meu Deus, mas eu sou uma menina ainda, sou uma mocinha. Como assim que minha vida já terminou? Ai, que delícia. Como? Isso. Aí um dia que eu gosto muito de conversar com médicos. Eu sou muito, além de paciente, eu me torno amiga deles. E aí acontece um atendimento de um médico ortomolecular, ele falou para mim uma coisa que eu até hoje tenho assim, bem forte em mim. Olha, Marley, a natureza, depois dos 40, quer expulsar a gente. Ela quer se livrar de nós. Mas a ciência, ela luta para nós não deixar isso acontecer. Aí eu fui no trajeto para casa e disse, gente, a natureza quer me eliminar, quer me expulsar. Como assim? Eu disse, não, eu vou lutar contra essa natureza. E foi, sabe? Eu comecei eu sou uma pessoa muito buscadora. Agora eu parei um pouquinho, né? Mas eu era aquela pessoa muito de buscar, de estudar. Né? A minha formação é pedagogia, né? Eu me formei como pedagoga, mas eu nunca lecionei. Mas assim, eu uso isso na minha vida. Eu uso isso na minha vida. Só que assim, aquela Marley foi sempre assim. Quando eu tive minhas filhas, eu fui uma mulher que, graças a Deus, graças à bênção divina, eu fui muito abençoada na minha vida financeira, né? Mas assim, com muita batalha. E eu encontrei muitas pessoas boas sempre no meu caminho. Então, não me faltava nada. Mas uma coisa eu sentia que me faltava quando eu completei 40 anos. Quando eu fui num cartório, fazer não sei o quê, e a pessoa pediu, qual a tua profissão, Marley? Dona Marley. E aí eu fiquei assim, gente, qual a minha profissão? Dolar? Não, eu não sou dolar. Eu não admitia que eu era dolar. E não tenho nada contra dolar. Sim. A mulher dolar, ela é multifuncional. Com certeza. Multifuncional. Mas dentro de mim tinha algo profissional que não estava realizado. Eu tinha tudo, não me faltava nada. Mas eu queria uma profissão. Eu queria dizer, Marley, profissão. Qualquer coisa que seja. E eu fiz tanta coisa, eu estudei tanta coisa, eu me fiz tantos cursos. O que eu posso dizer que eu sou? Pedagoga? Artesã? Cabeleireira? O que eu posso dizer que eu sou? Sabe? Eu não sabia o que dizer. Você era tão multi, só que você não tinha, Isso. não tinha como te nichar em alguma coisa, porque você podia fazer qualquer coisa. E esse multi, eu não gosto de ser. Então, eu sempre digo para as pessoas que chegam até mim, não seja multifuncional, seja uma coisa só, uno. E então isso aconteceu, essa busca, né, do meu profissional. Eu comecei a pesquisar, comecei a investigar o que eu poderia ser. E aí os meus amigos começaram a falar, Marley, você gosta tanto de ouvir, de falar, de dar conselhos. Você nunca pensou em ser uma psicóloga? Mas não era algo que me chamava. Porque psicóloga, ela limita muitas vezes. E eu sou muito espirituosa, eu sou muito energética, eu sou muito fé. Eu queria trabalhar além disso. Eu não acredito que a nossa dor é só físico e mental. Peraí, e o energético? E o espiritual? Cadê? Eu precisava achar algo que trabalhasse isso também. E aí foi que eu comecei a conhecer pessoas que começaram a falar de uma psicologia lá, transpessoal. E eu me encantei por isso, porque ela ia nisso que eu acreditava. Então eu comecei a me preparar, estudei, participei, foi tudo perfeito.
E aí depois, quando eu estava pronta para o mercado de trabalho, eu comecei, e era bem na época da pandemia, né? Sim. Então foi tudo online, e a Marley foi. Eu me desafiei, fui para tudo isso. Eu estava assim, perfeita, já ia começar a atender no presencial. De repente, eu toda feliz, maravilhosa, realizada. Finalmente com a tua profissão depois dos 40 anos. E pensa que você tinha ouvido há pouco tempo que com 40 anos o mundo quer expulsar a gente. Queria expulsar. Ou seja, e você renasceu. Eu renasci. E aí, ali numa tarde maravilhosa, eu, né, não sou uma pessoa de me tocar muito, e eu simplesmente só me abracei. E eu senti com esses 2 dedos o nódulo aqui do meu seio. Aquilo ali, no primeiro momento, me gelou, como me gelou agora. E aí eu, nossa senhora, o que é isso? Logo falei para o meu companheiro, meu Deus, Evandro, dá uma olhada, tem alguma coisa aqui. E eu comecei a me palpar, nossa, foi assim, de imediato. Sabia que era uma época de pandemia, que era difícil de conseguir recursos para aquilo rápido, médico, exame. Era muito demorado. Sim. Então foi ali que eu entrei em contato com o meu doutor maravilhoso, né, que logo já me mandou mensagem, Marley, não se preocupa. Ele, assim, por mais que eu sei que de repente ele sabia de alguma coisa, né, que médico tem, né, aquele olhar já, aquela sensação. Se acalma, não é de ser nada, e, né, pode ser um cisto, uma coisa assim. E foi. Mas sabe que aquilo ali, eu esqueci. Agendei tudo que tinha que ser feito, ia demorar, ia ser lá, era em julho, e só consegui fazer em dezembro tudo. Enquanto isso eu acompanhava, né, de vez em quando, para dizer, olha, eu estou vendo você, eu estou vendo. Mas você estava Mas eu segui, eu estava em paz, eu não me preocupava. Não falei para ninguém, só minha família sabia, minha família, meu esposo e minhas filhas, mais velha, né? É o grande segredo da gente conseguir passar por desafios. O equilíbrio. O equilíbrio das nossas emoções. Sim, não dá prioridade para ele, né? Isso. Porque é aquela coisa, você alimentou a tua paz. Agora, se você alimenta o teu desespero, que é isso, vai crescer mais ainda, né? E é sempre aquela velha máxima, né? Vai crescer o que você alimenta mais, né? O bem ou o mal. Isso. O que você alimenta dentro de você. E eu fiz isso. Hoje eu vejo assim nos meus atendimentos que isso vai ser para um outro vídeo, mas o sofrimento que as pessoas colocam, elas dão muito valor para isso e ele aumenta. Sim. E a fé ela some. Então eu alimentei a fé, eu levei minha vida, eu disse, não vou apagar esse sonho que eu estou agora construindo, que já está ali materializado. Eu fiz tudo o que tinha que fazer, comecei a atender, comecei a fazer assim, a minha vida perfeita. Claro, indo atrás de tudo que eu tinha que fazer. Não deixando de buscar e resolver o que tinha que resolver em função do... Minha família junto ali, se de repente pode ser que eles não me falaram diretamente o que eles estavam sentindo, mas o que eles me mostravam era também essa tranquilidade, porque eu passava para eles. Eu passava toda a tranquilidade para elas, né? Eu tenho uma filha de 22 anos, no tempo ela tinha 20, e uma pequena também, que hoje tem 8 anos, e acho que lá no tempo ela tinha 5 ou 4 anos. Então, meu marido também sempre companheiro, me ajudou muito, não sabia lidar muito com isso, mas eu acredito que eu ajudei eles a lidar com isso, sabe? Com essa minha tranquilidade. Eu tinha isso, é a minha missão, eu dizia, é a minha missão. Eu sempre fui, na minha família, a espoleta, a divertida, a engraçada, a palhaça. Né? Então, quando eu saí de casa, minha mãe sempre falava, a nossa palhacinha não está mais aqui agora para dar alegria no nosso lar, né? Só nas férias mesmo. Então, eu tinha isso dentro de mim, eu tinha meu isso, é da minha personalidade. E no passar do tempo, eu continuei minha caminhada toda ali que eu estava fazendo, e então, quando chegou, finalmente, o resultado, Marley, eu já estava preparada, porque quando a secretária liga, Dona Marley, o doutor quer ver você. O que você pensa? Né? Disse, bom, eu já sei o que é, já vou preparada, né? Eu me mostrei forte e eu estava dentro de mim, eu tinha muita fé. Cheguei lá, falei, então, o doutor, eu até me senti muito seca, até eu pensava, sabe? Porque quando ele falou para mim, ele esperava que eu desabasse, né? Porque é o normal, é o normal, né? É o normal. E eu não quero dizer para as mulheres que vão assistir isso que não devam chorar. Sim, desabem, gritem, chorem, faz o que quiser, mas é meu isso. Eu já criei essa força dentro de mim. Então, quando ele falou, eu simplesmente falei, doutor, o que eu faço agora? Qual que é o primeiro passo? Eu quero saber solução.
E eu vou lutar para a solução. Se eu não vencer, eu venci de alguma forma, eu vou vencer. Mas eu quero olhar para o que eu tenho que fazer. Eu não vou olhar por que eu tive isso. Doutor, por que eu? Não quero pensar nisso, eu quero seguir. O que eu tenho que fazer? Tá, então vamos lá. Mamografia, fazer mais profundamente, fazer o exame, fazer punção. Vou. Vai doer? Eu vou ter que fazer igual. Então, eu comecei a construir isso dentro de mim. Essa luta, sabe? Assim, não, agora eu vou lutar com esse câncer. Mas eu não quero ficar com raiva dele. Eu tratei o câncer como no mundo sistêmico, o câncer, muitas vezes quando a gente vai trabalhar ele, você coloca ele como um ser. Quem é ele, sabe? Então eu quero saber quem que é o câncer, por que ele quer me mostrar? O que ele quer me mostrar? Eu trago muito aqui o fato de, quando tu passar por um desafio, eu sempre gosto de coloque ele na mão. Isso. E faça a pergunta para ele. O que você quer me ensinar? Isso. O que eu vou aprender? E no que você vai me transformar? O segredo é mudar a lente. Isso. Mudar o jeito de ver, mudar o sentir, mudar aquilo que nós damos conta. Aquilo que está no nosso controle. E foi exatamente isso que você fez. Então, eu acho que as chaves aqui hoje devem ter sido assim já encantador, muitas chaves. E uma coisa que me chama muita atenção, assim, ó, você olhou para isso como uma criança olha. Porque se você for hoje olhar, né, crianças, eu tenho uma colega de trabalho que foi recentemente, a sobrinha dela, de 3 anos, foi diagnosticada com leucemia. E eu perguntei para ela, foi muito recente, e eu perguntei para ela assim, e como que ela está lidando? E ela disse assim, no segundo dia ela já dava o bracinho para a punção. Por quê? Porque quando ela começou a sentir muita dor, né? E a dor da punção, porque imagina uma criança de 3 anos, né? Sim. Tipo, dá uma picada a minha tem 3 anos, e assim, ó, para levar uma picada ela se esgoela. Ela disse assim, não, quando ela começou a perceber que essa dor da punção, para colocar o medicamento, aliviava a dor que ela sentia real, que era uma dor que ela não conseguia aliviar, ela começou a perceber, bom, mas isso daqui vai doer um pouquinho, mas vai aliviar a minha outra dor. E eles não enxergam, e aí ela falando assim, ó, que a médica, inclusive, falou assim, as crianças, elas lidam de uma forma que quando começa a cair o cabelo, quando cai, no segundo dia elas estão desenhando na careca. Isso. Porque quem se preocupa mais, geralmente, são os adultos. Porque olha para a fisionomia, olha para... E eu vejo, assim, você falando, assim, você passou por isso com o olhar de uma criança. Você não deixou a tua criança se abater ou se perder daquilo, né? E isso é muito lindo, assim, isso é muito rico, porque é difícil. Sim, é difícil. Perde a criança, mas é possível, né? Claro que é, claro que é. Então, eu costumo muito falar para as pessoas que chegam até mim, né? Não é só mulheres, homens também. Sim. Homens também têm que cuidar. Sim. Então, eu costumo, para mim, assim, foi como eu até chegava a falar para o meu médico, assim, nossa, não sei o que está acontecendo, várias mulheres estão vindo para mim, falando que elas estão passando por isso. Mulheres que já tiveram, que estão passando por isso. De todas as idades, vinham falar comigo sobre isso. Então, eu percebi como a necessidade desse buscar olhar para essa situação, para esse câncer, de um outro olhar, de uma outra forma. Primeiramente, aceitar. Eu estou com câncer de mama, eu vou passar por vários procedimentos. Aceitar, meu cabelo vai cair, tudo bem, ele vai nascer, ele vai crescer. Vai acontecer várias coisas. Eu vou ficar feia? Eu vou. Mas feia, dependendo do feia. Depende. Eu escutava muito isso. Então, eu tentava explicar para as pessoas que estavam perto de mim, eu, sem cabelo, carequinha ali, eu me amei, gente, eu me amei. Eu disse, nossa, olha, eu só não vou ficar careca porque o meu cabeleireiro vai ficar muito triste, porque ele adora cuidar do meu cabelo. Mas, assim, eu me amei, a praticidade de não precisar gastar em shampoos, sabe, de não estar ali escovando, fazendo... Eu estava, assim, feliz. Era a minha essência. Eu mesma, era a minha essência. Eu me vi a Marley, essência total, sabe? Meu puro ser estava ali. Era isso que eu precisava. O cabelo era meramente uma coisa que tinha ali, estético, cobrindo, né? estético. Tá? E eu sempre digo, eu gosto sempre de trazer algo que eu sempre trazia muito para as minhas filhas também,
O fato, assim, muitas vezes elas iam se arrumar naquela idade da adolescência, eu não tenho roupa, não tenho o que vestir, não sei o quê, está tudo feio, está tudo não sei o quê. Aquela fase da turbulência da adolescência, né? Eu assim, filhas, quando a roupa não está se encaixando, vista do seu melhor. Ela assim, ai, mãe, que coisa tola. Bota um sorriso no rosto, que o que tu está vestindo vai passar tão despercebido que você vai impactar tudo. Veste o teu melhor, a tua essência com um belo sorriso, que tu vai transformar tudo aquilo que tem. Todas as pessoas não vão olhar para o que você veste, vão olhar para o teu rosto, porque ele está brilhando, o teu olhar, você está luz, luz ilumina. Então, é a luz, o puro ser, né? Da essência. A essência, né? É a essência, ela transborda. Não, ela transborda quando você está de bem contigo, quando você aceita. Então, eu sempre dizia assim, quando você está passando por isso, uso isso muito nos meus atendimentos e eu usei muito em mim. Eu queria enfrentar o câncer, saber o que ele queria me mostrar. Eu busquei isso. O que ele vai me mostrar? Por que surgiu agora? Surgiu uma pergunta assim, Deus, por que agora? Eu me perguntei, por que agora? Né? Por que antes? Por que agora está surgindo isso? Aí eu até me sentia meio fria, né? Eu disse, não, ele veio me mostrar alguma coisa. No mínimo, como eu vou trabalhar com o público, eu vou atender muitas pessoas assim, sabe? Ele está me preparando para algo, só que eu tenho que sentir, né? Eu só posso auxiliar alguém na vida se eu sentir por isso. Não adianta eu falar de maternidade se eu não sou mãe. Né? Se eu não sou mãe, eu preciso. Você não consegue trazer a essência. Não consegue trazer a essência. Porque muda, né? Muda, total. A gente se transforma, né? É o que eu sempre digo. Mãe é mãe, depois de ser. Mãe de um filho é mãe de um filho. Isso. Mãe de 2 filhos é mãe de 2 filhos. É totalmente diferente. Totalmente. Então, é a essência, é viver. Eu acho que a maior mentoria, a maior prática é o dia a dia. É ali. Lógico, buscar conhecimento, nós que trabalhamos, né, com pessoas, precisamos ter um conhecimento mais profundo para poder passar. Mas a nossa essência, o nosso dia a dia, com certeza, é a nossa maior transformação. Uhum. Isso que me fez passar por tudo isso com mais leveza, né? De concluir o tratamento com mais leveza, de enfrentar coisas que para mim eram novas. E não só o momento para mim, sabe? Era das pessoas que estão ao meu redor. Né? Minhas filhas, por exemplo. Então, as minhas filhas estão... Imagina, perder a mãe. Né? Eu não sei se elas sentiram isso, porque elas nunca me falaram. Elas nunca me questionaram. Se eu tinha medo, mãe, você vai morrer? Nunca me questionaram. Hoje, a minha filha mais nova, ela, de vez em quando, ela perguntava. Mas depois que eu estava tudo bem, mãe, você poderia ter morrido? Mãe, ela perguntou depois. Então, eu falava uma resposta assim que ela pudesse entender de uma forma bem tranquila, né, para ela não ficar alimentando outras coisas. Mas o meu companheiro também, né? Então, tipo, quanta coisa que ele abriu mão, ele teve que estar presente ali para cuidar das nossas filhas, ele teve que estar ali para me amparar, para me cuidar, para me levar. Ele via coisas que, de repente, ele não estava preparado. Eu estava super preparada, chegava no ambiente e, muitas vezes, eu via situações bem piores do que a minha. Eu estava forte e firme, né? Ainda eu doava um pouquinho do que eu podia para essas pessoas. Eu pensava, nossa, eu tenho demais, eu posso dar uma palavra para essa pessoa que está precisando. Quem sabe ela não tem um apoio em casa, ela não tem um emocional reforçado. Então, eu oferecia um pouco e fazia muito bem para mim. Nossa, eu ficava mais fortalecida. Né? Então, porque a gente sabe, um local hospitalar, principalmente de quimioterapia, a gente vê de tudo. É muito triste, né? Só que ali eu sentia assim, sabe, eu falava até para o meu marido, toda quinta-feira era o dia que eu fazia quimioterapia. Eu ficava feliz de fazer quimioterapia. Eu dizia, ai meu Deus, hoje eu vou lá, preparava minha lancheirinha com os meus morangos, preparava minha aguinha, preparava tudo para mim lá, levava meu cachecol para me cobrir e ficava lá, sabe, para mim era o meu momento. E aí tudo isso, eu comecei a refletir que a Marley era aquela durona, aquela mulher empoderada, aquela mulher guerreira, forte. Não é que essas palavras eu não uso. Eu gosto de ser guerreira, eu gosto de ser forte, eu gosto de ser empoderada, isso faz bem, mas tudo em equilíbrio. Sem tirar a força do meu marido, sem tirar a força do companheiro, do meu pai, da minha mãe. Porque eu fazia isso, eu tirava a força deles. Quando você me perguntou, você estava comentando sobre o câncer, né? Ligado muito à nossa mãe, o câncer de mama, a nossa infância, tudo, estava muito ligado à minha mãe, muito atrelado ali. Então, eu comecei
como terapeuta, como Marley, paciente oncológica, eu comecei a perceber que lugar que eu estava me colocando. 40 anos eu me colocava numa posição que não era saudável para mim e, consecutivamente, para minha mãe, para minhas filhas futuramente. Quando eu percebi isso, quando eu despertei, quando eu coloquei luz para essa sombra que eu produzi, isso foi assim para mim, mais que curar o câncer, sabe? Mais. Foi assim, me expandiu, me abriu a minha mente. Isso, o que é que eu fiz? Mas eu não me julguei, sabe? Eu não me culpei, porque a tendência é a gente, eu sou um monstro. Eu não me julguei em nenhum momento. Era o que eu sabia fazer, era o que eu aprendi. Era inconsciente, era uma lealdade que eu tinha com a minha história, com a minha mãe, e eu achava isso bonito. Eu achava bonito me magoar. Eu achava bonito me vitimizar. Eu achava bonito tomar a frente do meu pai e da minha mãe e dizer, deixa que eu resolvo, mãe. Não, pai, pode deixar, eu vou resolver tudo. Pode deixar. Eu resolvo. Assumir aquele lugar que não era meu, era do meu pai e da minha mãe. Se eles não faziam certo, azar é o meu. Deixa eles fazer do jeito que eles faziam. Mas o que é o certo, né? É o teu olhar ou é o que eles entendem como certo? Porque o certo, sim. O certo é o certo diferente para cada um. Eu para mim era certo isso, mas de repente para o meu pai e para minha mãe estava bom assim. Estava bem, estava ótimo. É o que a gente também faz, a gente traz dos nossos pais, mas eu olho para minha filha hoje o quanto eu tenho que me policiar para não ficar podando ela, dizer assim, não, isso é certo. Entendeu? Porque, e como a gente coloca, eu estava comentando com a Cleide quando eu cheguei, como a gente coloca as crianças também no lugar de a gente coloca medo neles. Esse final de semana a gente teve um encontro da escola e teve tirolesa. A minha filha de 3 anos foi na tirolesa. E ela, eu vou, tenho certeza, subir com ela. Tipo, não era uma tirolesa altíssima, mas era alta. Para ela, né? Sim. E aí eu fui com ela lá em cima. Aí eu olhei, eu falei assim, olha para baixo, minha filha, é alto? Aí ela assim para mim, eu não tenho medo de alto. Ela não soube dizer altura. Sim. Eu não tenho medo de alto, mãe. Assim. E foi. Eu querendo podar ela, eu disse assim, tu não tenho medo. Entende? Então, o quanto a gente poda o quanto a gente sempre acha que a gente sabe. Só a gente faz isso com os filhos, com os pais, com o companheiro, com a companheira. Sim. O tempo todo. E isso é uma essência que quando a gente coloca a luz, como você trouxe a luz nessa sombra, ele traz leveza. Isso. Porque, como você falou, eu faço tudo por ele. Pode deixar que eu faço, pode deixar que eu faço. Eu me vi nisso. Porque eu sempre fui essa mulher, pai, pode deixar que eu faço, mãe, eu levo, mãe, eu pego, sabe? Mas chegou uma hora que aquilo começou a ficar tão pesado, tão desafiador, que eu digo, epa, o que eu estou fazendo da minha vida? Está descarregando o teu, mais um monte de fardo que não é. Que não é, e o fato da gente, com isso, eu tirava a capacidade dos meus pais, achando que eles não eram capazes de fazer, mas isso não era que eles não eram, era meu. Eu me colocava lá na frente deles. Então, eu digo assim, eu me colocava lá na frente, tirava o que era deles e ainda dava não para tudo que era meu. Porque quando tu pega muita pessoa para cuidar, tu não consegue. Não tem como tu dar conta da tua vida, da tua família e a família dos teus pais. Sim. Porque quando a gente casa e tem a nossa família, já não é mais a minha família, né? Lá é a família dos meus pais. E isso foi uma virada de chave muito grande para mim, que quando a minha filha era menor, ela chorava muito, 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 e a gente não sabia o porquê era. E quando eu fiz a minha formação em especialização em família, eu descobri que ela ficava sem mãe. Inconscientemente, eu cuidava da minha mãe como minha filha, e a minha filha se sentia sem mãe. Ficava sem mãe. E, por esse desafio, ela chorava desesperadamente, gritando pela minha atenção. Inconscientemente, na época, eu não sabia.
Hoje eu tenho a clareza e gosto de trazer isso muito, muito para as mães. A importância de ti, quando casar, cortar verdadeiramente o cordão umbilical. Porque isso vai ser beneficiante para a tua família e para a família dos teus pais e para a família dos nossos filhos que eles vão construir. Com certeza. Né? Então, eu sempre gosto de trabalhar a base das 3 famílias, a família 1, a família 2 e a família 3. E, tendo esse equilíbrio, todas as 3 vão fluir. Vão fluir. Vai ser uma onda magnífica. Ninguém tira a força de ninguém. Né? Isso. Mas onde que foi esse momento que você percebeu isso? Foi já no processo do tratamento que você percebeu que você estava, que você passou a olhar mais para você e não querendo abraçar as coisas dos teus pais? Na verdade, sim, eu sempre estudei muito a linguagem do corpo, né? E com a minha formação da transpessoal, isso despertou em mim muitas coisas da Marley. Quando eu entrei na minha pós, eu era uma menina tímida, encolhida, sonhadora. Eu nunca esqueço que na apresentação, né, do grupo ali, eu cheguei e eu falei assim, era para falar das nossas qualidades, eu acho, uma coisa assim. Eu falei assim, eu sou assim, eu gosto de cozinhar, eu gosto de cuidar bem das minhas filhas, sabe assim, mimimi. Nossa, eu me senti tão mimimi, tão, sabe, eu me senti tão pequena. Ali em volta de mim, eu sou isso, eu trabalho nisso. Eu me senti tão pequena, assim, gente, será que eu vou chegar um dia a falar uma coisa dessa? Eu sou uma terapeuta transpessoal. Será que eu vou falar isso? Eu sou uma empreendedora? Estava muito longe, mas eu insisti. Mas naquele dia eu percebi aquele pilar gigante em volta de mim, de várias pessoas, sabe? E aí, nesse momento, alguém me falou assim, você é muito grande. Você não é assim mimizinho pequeno. Você é muito grande para você falar que você faz só isso, você faz muito mais. E aquilo ali, sabe, eu me sentei bem quietinha, daí comecei a olhar um pouquinho, mas eu não tinha conhecimento, ainda dessa parte de sistêmica, mas nada, não tinha. Um despertar mas foi ali. Assim, eu disse, será que por que essa pessoa falou isso, né? Mas eu trabalhava muito positivismo em mim, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito assim de mantra. Eu sempre fui muito de mantra, disso, daquilo, sonhadora. Eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora. Eu sonhei muito. Tudo que eu tenho hoje, tudo, gente, naquele tempo, se eu pudesse ter salvado os meus caderninhos, sabe? Os caderninhos lá da brochura, tudo que eu anotei, o que eu queria, eu tenho tudo. Eu conquistei tudo o que eu queria. Tudo, sabe? E nem queria muita coisa. A minha ideia é assim, eu quero uma casinha, eu quero filhos, eu quero um trabalho, só isso eu botei, e quero ser feliz. Gente, eu construí muito mais do que isso, muito mais do que isso aí. Então, eu me tornei aquela mulher, a Marley, a minha essência daquela menina, eu carrego dentro de mim. Por isso que muitas vezes eu fico assim, gente, não acredito que eu tenho 45, eu tenho 40, não pode ser. Até essa semana eu falei para o meu marido, eu disse, eu tenho 44 ou 45, me ajuda a fazer as contas, porque eu não admito que eu tenho 45, eu sou muito jovem, a minha cabeça está muito novinha, sabe? Mas eu digo a mesma coisa. Então tem um sofrimento nisso ainda, e é uma coisa que eu ainda estou trabalhando em mim, que eu ainda não consegui superar depois dos 40. Eu tenho isso, por mais que eu passei por tudo isso, mas eu ainda, minha mente ainda é daquela menina, mas eu quero alimentar ela. E você acha que precisa superar? Eu acho que não, sabe, agora falando aqui, eu acho que não, porque é isso que me dá essa energia, sabe, essa força, assim, essa busca. Eu também tenho que fazer as contas, não sei se eu tenho 50 ou 51, estou perdida, não sei. Sei que não, assim, a minha mente hoje é muito mais jovem do que quando eu tinha meus 20 e tantos anos. Muito mais. Eu tenho uma vontade de viver, uma energia, uma coisa assim, parece que o mundo está começando, sabe? Isso. Então, eu digo assim, esses desafios que a gente passa, eles fazem a gente despertar. Né? Hoje não vou tirar a essência do que a gente veio trazer, mas eu também passei por um grande desafio, não foi comigo, mas foi com uma filha, e foi com esse desafio que me trouxe mais essa, vamos, sabe, essa coisa de viver, de sonhar, aonde tu está, mas aonde tu quer chegar. Então, eu tenho isso muito claro dentro de mim. E depois que eu fiz a formação em barra de Axis, então,
Meu Deus, esses mantras, despertou completamente, assim, que, uau, daqui a pouco eu me pego no meio da casa, assim, cantarolando, tudo bem, amigo, com alegria, facilidade e glória, tudo bem, amigo, com facilidade, alegria e glória, sabe, assim, trazendo essa coisa, assim, parece que está uma dançarina no meio da casa, meu marido às vezes olha assim, o que está acontecendo? Isso é maravilhoso, isso é viver, sabe? Sim. Então, que nem você falou ali uma coisa bem interessante, eu não sei aonde que eu quero ir, eu não sei até onde que eu quero ir, eu não sei, e eu não quero saber até onde a Marley vai, sabe? Eu quero só viver, eu quero viver, eu não sei até onde que eu vou. Se me perguntarem, Marley, quanto tempo você vai trabalhar como terapeuta? Não sei, não sei, eu vou indo, eu quero ir, o fluxo da vida que vai me levar. Eu não quero dar tempo para nada, eu quero só fazer, viver, fazer, respeitando o meu corpo. Ah, não dá mais? Para, começa outra coisa, vai ali, vai aqui, sabe? Eu gosto de ter isso em mente porque, assim, ó, muitas mulheres, homens também, né, chegam em certa idade e se aposentam. Aí ficam naquele, meu Deus, e agora a minha vida acabou, eu estou aqui. Gente, é muito sofrimento. Eu não tenho tempo, tá? Eu não tenho tempo para me aposentar. Minha vida vai ser assim, ó, explosão e atrás de explosão. Eu tenho muita coisa que eu quero deixar delegado aqui para esse mundão aí, para minhas filhas, para o mundo. Então eu quero escrever livros ainda, eu quero fazer muita coisa. Também. Nada, não falamos nada. Silêncio total por enquanto. Muita coisa, eu quero palestrar ainda, muita força. Sabe assim, ó, não quero ficar naquele mimimizinho, não quero mais. Porque eu acho que a nossa missão é isso. Sabe? É isso. Esse corpo aqui veio para isso, veio para mostrar, para ajudar, para ensinar, para aprender, para transformar. É algo que eu trago muito, Marley. É um legado que eu tenho para a minha vida. O que as pessoas vão falar de mim o dia que eu partir? Eu vou ser esquecida completamente? Não. Eu quero deixar a minha planta. E isso aqui é uma planta que nunca vai se acabar. Certamente. Escrever um livro, tu nunca vai ser esquecida. Tu fazer uma palestra, tu vai impactar vidas. Então, trazer isso para a nossa essência. E quando tu coloca assim, o que as pessoas vão falar de mim o dia que eu partir? O dia que o meu Deus Todo-Poderoso me chamar? Como que eu vou ser lembrada? Da pessoa mimimi ou da pessoa que fez, cresceu, evoluiu, passou por tudo que passou como você passou, com um sorriso no rosto, com leveza e com naturalidade? Você acha que você vai ser vista ou lembrada de maneira de vítima? Não. Uau! A Marli me ensinou, a Marli me mostrou o que é viver. Eu acho que é esse o legado que nós temos. Sim, porque imaginou em as pessoas lembrar. Geralmente assim, quem é mimimi, muito vitimizou, é logo esquecido. Sim, isso. Porque não tem nada para agregar. Sim. Ai, graças a Deus, foi agora, né? Descansou. Agora aquela pessoa que construiu. Nossa, a fulana falava isso já. Olha só, né? É tão bom. Eu acho isso maravilhoso quando alguém fala uma coisa assim, ah, Marley, eu lembrei daquilo ali que tu me falou. Gente, eu nem lembro o que eu falei. Então, né? Às vezes a gente nem sabe o quão a gente impacta, né? O quão a gente pode impactar. E eu sempre falo para a Cleide, desde que nós começamos a gravar, cada vez que a gente está aqui, para mim, é uma terapia. Porque eu levo tanta coisa para mim, eu levo tanta reflexão, eu levo tanta mudança para a minha vida, que eu penso assim, caraca, sabe? E eu tenho certeza que a gente está impactando muitas outras mulheres. E quando você se dispõe a trazer essa tua história, que normalmente as pessoas elas têm muita dor ou muita dificuldade de trazer, e quando trazem, às vezes já trazem também com todo o vitimismo, e ok, porque é o que elas sabem, é o que elas tiveram conhecimento, né? E quando você consegue trazer isso de uma forma diferente, eu acho que isso vai ser espelho, isso vai ser exemplo para tantas mulheres, para tantas pessoas que passaram por qualquer tipo de doença mais grave, qualquer tipo de câncer. Eu acho que a gente está trazendo aqui, né, o câncer de mama, que foi o que te afetou. Sim. Mas pode ser qualquer um, porque o processo, ele não é o mesmo, mas é um processo parecido. A descoberta da doença,
a necessidade de fazer esse tratamento tão agressivo, a questão da estética, a perda de cabelo, toda uma outra questão, como as pessoas vão olhar, porque as pessoas... Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. As pessoas, agora, bem no meu, sem ter passado, sem ter uma experiência, mas as pessoas, elas não olhavam para você com pena? Olhavam. Ou você não percebia isso, ou não era porque você tinha um olhar diferente para toda isso? Olhavam. E assim, eu tinha consciência, porque eu fiz isso também. Eu fiz isso. E a Marley também fez isso. Eu também olhava. Geralmente, quando você vê uma pessoa sem cabelo, o que se diz? Coitada. Oh, coitada. Né? E eu vivi muito isso. Mas assim, ó, eu compreendi a pessoa, porque eu também senti o que ela sentiu. Eu sei o que ela está pensando. Ela não tem culpa. Né? Mas eu aprendi. Hoje eu olho com outro olhar. Hoje eu aprendi a olhar com outro olhar. A pessoa que eu vejo sem cabelo, ou machucada, ou sabe, o que for, eu vejo com outro olhar. E se porventura eu sinto de novo essa piedade, Marley, não tenha isso. Porque a piedade, a dó, vai diminuir aquele ser. Ela tem algo para passar. Ela é uma vencedora, sabe? Um cadeirante é vencedor. É vencedor. Com certeza. Olha só como ele veio, sabe? Então, tipo assim, eu lidei isso com uma forma assim, eu percebi que as pessoas tinham olhavam para mim, até um dia eu fui caminhar no shopping com a minha filha, porque assim, eu estava muito bem, sabe? Eu estava muito bem, a minha imunidade estava muito bem porque eu cuidava isso. Então, eu percebia que eu sentava para tomar café com ela e eu toda ali, né? E as pessoas olhavam. E eu não era uma pessoa, eu não gostava de usar. A minha filha deu esse lenço, ó. Hoje eu usei esse lenço, justamente porque foi ela que me deu o dia que eu fui raspar meu cabelo. Então, ela quis me presentear. Mas assim, ó, eu usei ele no meu pescoço, porque eu não quis usar na minha cabeça. Peruca foram me oferecidas, meu cabelo, eu ia fazer uma peruquinha com ela. Você quer saber? Eu quero isso, eu quero a minha essência. Porque é por um curto tempo. Eu quero viver isso. E eu andava toda assim, sabe? Eu me glamourava, eu andava toda elegante. Eu queria ser chique, elegante. Cabelinho, sem cabelinho, mas assim, eu queria ser linda, maravilhosa. E eu lembro que as pessoas olhavam para mim e para minha filha, assim, eu sentia, sabe, assim, até eu conseguia ouvir os murmúrios. Coitadinha, vai ficar órfã. A mamãe logo vai partir. Oh, coitadinha, tomara que ela tenha um pai, né? Com quem será que vai ficar? Sabe quando tu sentia a voz? E eu simplesmente, sabe, tratei como naturalidade, porque eu também fiz isso. Eu também falei. Então, eu compreendi. E é bom quando a gente se coloca no lugar da pessoa, né? E não só nesse momento, para todas as outras coisas, porque você não julga. Isso. Não julga. A gente compreende o julgamento do outro. E não se vitimiza, porque eu poderia me vitimizar. Sim. De mim. Para quê? Sim. Sabe? Não vai me curar, não vai me melhorar, não vai acrescentar nada de novo, em mim. Não alimentou isso. Eu não alimentei. Você alimentou o outro lado de, ok, eu vou superar e a minha filha não vai ficar órfã. Não vai ficar. Ela vai, sabe, vai lidar com muito bem. E pronto, e foi. Até hoje, quando eu buscava lá na escola, e os amiguinhos, ela é careca. E os pais ficavam assim, não se incomoda. É criança, gente. Sim. É criança. Quantas pessoas que eles enxergam careca na vida? Não. Mas saiu do natural, né? Geralmente é o pai, a mãe não, né? Então, Sim. Então, essa questão de Isso. careca, assim, o meu esposo, ele raspa o cabelo, então ele é... E a minha filha, tipo, e aí você falando agora, eu fiquei pensando assim, tá, e por quê, né? Porque se fosse a mulher, é um estigma, é um preconceito. E o homem, tipo assim, o meu marido, ninguém olha para ele que, né? Ele não tem nada, mas é hábito dele porque ele adotou. Entendeu? Ele gosta daquilo. Ele gosta. Tantos como os outros homens, que muitos homens que não têm mais, né? Sim. Então, foi uma coisa, e até achei interessante, porque quando eu raspei meu cabelo, meu marido, ele também raspou. Né? Ele tinha sempre raspadinho, mas naquele dia também ele quis fazer isso para me dar uma força, né? E aí eu falei assim, nossa, como vocês passam frio. Meu Deus, como vocês passam frio. O vento passa aqui. Eu tremia de frio. Eu usava uma touquinha, sabe? Mas não queria usar outra coisa. Sim, usava a touca para aquecer e não pelo fogo do cabelo. Aí ele falava assim, você viu como nós sofremos? Ele um dia perguntou, sabe que eu nunca percebi, nunca me dei conta que realmente a gente passa muito frio e é por conta do que a gente não tem cabelo. Sim. Você imagina? O cabelo esquenta. Muito. Ele esquenta, ele protege. Protege, com certeza. Então, eu acho assim que eu lidei com isso, sabe, assim, muito bem, sabe? E hoje eu tento assim passar isso para as pessoas também, sabe? Esse lado de que eles têm que entender também o outro lado, né? Mudar a lente, mudar o óculos. E muitas vezes não é só mudar por si, mas mudar pela compreensão. Isso.
E eu trago isso que semana passada eu passei por algo muito, né, não nesse sentido, mas uma pessoa bem próxima fez um julgamento lá que tal. Aí eu sei que eu fui comentar com meu esposo, aí meu esposo assim, pô, e a gente dia depois encontrou com essa pessoa, né? E ele ficou muito sentido. Aí à noite a gente estava conversando, eu assim, não tem problema. Eu assim, na hora que eu escutei, até me doeu. Não vou dizer hipócrita que não. A gente sente. Sim. Mas eu fui lá e botei luz naquilo. Eu assim, eu também já fui assim. E ela não tem o conhecimento que nós temos hoje. Ela ainda está lá pobre de espírito. Não consegue chegar aonde quer, o que deseja, e daí a forma dela é o quê? É criticar, julgar, zoar, fazer deboche. Mas eu fui lá e botei luz naquilo. Eu assim, não se preocupa com isso. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Perdoa ela. Que lá é a alma dela, o coração dela que está gritando por algo que ela não consegue até por expressar. ajuda, né? Isso, por ajuda de alguma forma. Só que hoje ainda não se aceita. Não aceita alguém chegar, ajudar e auxiliar. Isso. Exato. Então, essa questão de ajuda é muito difícil, né? A gente, quando a gente é independente, quando a gente é, por exemplo, fazedora e quer resolver tudo... a gente sempre fica, né, a questão de alguém nos ajudou de alguma forma, a gente sempre fica refém de o que eu preciso fazer para retribuir. Há umas 2 semanas aconteceu um episódio com a minha mãe, ela caminhando no centro e ela tropeçou e caiu. E ela se ralou o nariz e tal, e uma menina bem novinha mandou mensagem: estou com a sua mãe aqui no centro, ela caiu, chamamos o bombeiro e tal, mas ela está bem, não sei o quê. Daí eu assim, eu disse assim, eu vou tentar ir aí. Dela assim, mas você está como? Eu disse, não, estou de moto. Ela disse, não vai resolver. Ela assim, vamos esperar o bombeiro, que se tiver tudo ok, eu vou com ela. Aí eu disse assim, tá. Aí atendeu e tal, aí eu pedi para ela gravar um áudio, a mãe gravou um áudio falando comigo e tal. Eu disse, não, estou bem, só caí. É porque eu tropecei mesmo, a calçada, não sei o que. Eu disse, ok. E aí ela disse, eu falei para a menina assim, se a minha mãe estiver bem, então chama um Uber para ela, que daí ela vai para casa, eu saindo do serviço, eu passo lá. Em outros momentos eu teria me estapeado, dá o jeito, voa, né? Aí eu pensei assim, não, só vou receber. Só recebi. Aí, o que a menina fez? Ela não aceitou deixar a minha mãe pegar Uber. Ela foi com a minha mãe até em casa. Uau, olha só. Quando chegou lá, aí eu assim, não, já chegamos, já deixei ela em casa, estou voltando para o centro. Aí eu assim, minha mãe pagou Uber, não sei, eu disse, não, eu não deixei, está tudo certo. Aí eu disse assim, o que eu posso, assim, não. Ela assim, eu senti que eu precisava fazer. Em outros momentos eu ia me culpar, eu ia... Sim. Assim, não. Foi o anjo que tinha que estar com ela ali. Isso. Daí tu começa a ver assim, cara, existem pessoas boas. Existem. Sim. O mundo tá cheio, que ela tinha que... Ela se ajudou com essa boa ação que ela fez. E aí, eu deixei, eu disse, mas tu precisa alguma coisa? Conversei, assim, não, tá tudo certo. De verdade, tá tudo certo. Assim, ok. Eu recebo. Eu recebo. Porque a gente precisa receber. Aprender. Isso, muitas vezes, é a gente lidar com a nossa humildade. Lidar com o nosso lado mais frágil, né? Que é aquela coisa, eu posso. Isso. Sabe? E nunca estar ali, eu recebo ajuda. E o outro também tem o prazer de me ajudar. Como eu tenho o prazer de lhe ajudar, o outro também tem o prazer de me ajudar. E aí eu trouxe exatamente isso para mim, assim, nossa, quantas vezes eu ajudei pessoas em situações diversas, não, não, tá tudo certo, sabe? Eu disse assim, as coisas elas voltam. Então o bem que a gente faz ele volta. Então assim tá tudo certo. Sim. Né? E essa questão do que baixar o ego, né? Isso que a gente diminuir o ego. Da questão do julgamento também é você separar assim, não se importar com o que as pessoas falam, porque isso também é muito difícil. Muito. Quando se fala assim, quando você sentia, às vezes não era nem a pessoa falando, mas você sentia a mente dela na tua trazendo esse turbilhão. Nossa, ela já vai partir, ela vai deixar, sabe? Não é o que elas falam, é o que eu sou, é o que eu sinto. E trazer isso. E pegando esse gancho que você falou de receber ajuda,
Isso é bem importante. Até era uma questão que eu queria falar muito hoje também para vocês, da ajuda. A Marley foi aquela pessoa que sempre ajudou. Né? Então, sempre aquela salvadora, como eu já comentei lá, salvar o pai, salvar os irmãos, salvar todo mundo. Fazedora de tudo, fazedora, né? Fazedora. Eu sempre fui fazedora. Eu sempre me doava. Eu sempre participei muito como se fala, de instituições para ser voluntários. E aí, isso me incomodou. Isso que trouxe muita incomodação para mim na minha vida profissional, porque eu nunca valorizei meu lado profissional. Eu achava que isso também tudo tem uma lealdade, né? Muito da minha mãe, de ajudar, ser salvadora. Eu fazia, estudava, pagava por tudo isso e eu dava. E muitas vezes quem recebe não valoriza. Não valoriza. Porque quando tu dá demais, quem recebeu demais vai se afastar. Ele vai embora, porque ele está em dívida com você. E aconteceu comigo. Eu fazia muito isso de dar. Nossa, eu preciso parar de dar essas coisas. E eu não conseguia. E o câncer foi o momento que eu precisei de receber isso, sabe? Receber tanto essa ajuda como ser ajudada. Nós estamos indo para os finalmente, mas pode continuar. Fecha o teu raciocínio. Tá, vou fechar. De ser ajudado, porque assim, quando você está fazendo um tratamento de câncer, você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda da família, de todo mundo, né? Tanto da parte profissional, de enfermeiros, tudo você precisa. E se colocar vulnerável, né? Eu acho que isso é delicado. Muito, né? porque tem um período que você fica muito frágil, muito delicada. E a Marley nunca se permitiu isso. Eu nunca me permiti ser cuidada. Por ninguém, né? Pela minha mãe, acho que quando eu era bebê. Então, o que aconteceu? Quando eu comecei a perceber que eu precisava, que eu tinha esse Marley, agora precisa. Eu não conseguia me sentar no sofá, por exemplo, me deitar no sofá, e eu tinha que estar sempre em movimento, fazendo, a fazedora, nutrindo os outros. E eu recebi essa nutrição, eu recebi essa atenção. Então, ali foi um ponto que eu me desarmei bastante. Eu trabalhei muito esse cuidado, de ser cuidada. Um ponto que eu trabalhei muito e que muitas pessoas passam por isso, quando eu fui diagnosticada, é contar para a família, contar para o pai e para a mãe. Você não quer dar notícia ruim para o pai e para a mãe. Para mim foi muito, principalmente para as pessoas fazedoras, principalmente para as pessoas que querem ser sempre maiores que os pais. Para mim foi muito difícil falar, pai e mãe, eu preciso de ajuda. Meu Deus, como foi difícil para mim. Eu não queria. Já adulta, né? Sim. Aí o que aconteceu? Foi, claro, com a ajuda de um profissional, disse, não, fala para tua mãe. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você, mãe, se tua filha acontecesse isso, como tu ia agir se tua filha falasse, mãe, eu estou com câncer? Né? Então você não ia ficar feliz de ajudar ela, de poder ser a mãe dela agora, mais próxima ainda? E isso, sabe, me despertou aquela mãe dentro de mim de novo. E disse, nossa, olha só o que eu estou fazendo. Eu estou querendo ser maior que a mãe de novo, até ali na minha dor. Peguei e mudei, liguei para eles. Vocês não imaginam como minha mãe e meu pai lidaram com maior naturalidade. Sabe? É porque a gente sempre acha que eles... Mas é isso, é porque a gente coloca eles num local que a gente acha que eles não são capazes de lidar com isso. Aí, tiramos a força deles. Quando a gente se coloca vulnerável, a gente vê assim, caraca, por que eu não pedi ajuda antes? Para outras coisas. Sim. Porque a gente não quer mais pedir ajuda, a gente só quer ajudar. A gente acha que a gente tem dever, a gente acha que... Eu acho que é uma grande chave que a gente colocou aqui agora, o fato de se permitir ser filha. Ser filha, sim. Ser filha. Quando você está perante a seus pais, independente da idade, ser filha. Eu estou até emocionada, porque a minha mãe ela está no estado vegetativo, em cima de uma cama, e ela só mexe mais o olho. E um dia eu cheguei para ela, mesmo nessa situação, e eu estava passando por um desafio, eu deitei com a minha cabeça em cima dela, eu me permiti. Mesmo ela naquela situação, eu me permiti ser filha. Foi fácil? Não, não foi. Mas eu acho que foi lavar a alma. E saber que ali ela me passou a força. Que ela me passou realmente o que ela tinha naquele momento, que era o amor. Ela mesmo naquela situação, ela pegou a mãozinha dela, assim, que mal movimenta, e ela colocou e me deu um carinho. Então, eu digo assim, se permita ser filha. Se permitam, porque isso é transformador. Não importa a idade que você tem, se permite ser filha.
Me perdoe pela minha emoção. Gente, mas nós estamos encerrando aqui este episódio, mas para a alegria de vocês, nós vamos fazer mais um episódio com a Marley. Ela vai falar um pouquinho do profissional. E eu acho que a gente está fechando com chave de ouro, sabe? Quando a gente traz para fechar esse episódio com esse pensamento de se permitir olhar para dentro, se permitir ser cuidada, se permitir ser filha, e baixar um pouquinho esse nosso ego, né? E sermos a gente mesmo, ser a nossa essência. É fácil? A Cleide sabe melhor, né? Também, que não é. Marley já falou. É muito difícil eu me colocar vulnerável perante a minha mãe, porque eu ainda tenho que trabalhar muito isso. Eu venho trabalhando isso há alguns anos e ainda é muito difícil. Mas eu acho que estamos aqui. Hoje tivemos mais um momento de terapia, né? Para mim foi. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o seu like aí, encaminha o aviãozinho. E vamos ter mais um episódio. E sempre falando agora, encerrando com muita alegria, agradecer a Marley por estar aqui com a gente, por nos permitir e se colocar vulnerável e falar desse desafio da vida dela. E falar que a gente sempre traz com muito carinho, com muita emoção, né? Vozes maternas sempre da nossa família. Para a sua família. E com isso, né, eu quero agradecer a Marley e convido você para deixar uma frase, algo que toque no seu coração para fechar com chave de ouro. Então, a frase que eu quero deixar para vocês mulheres, para todos, né? Viva, 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 viva feliz, viva feliz. A gente tem que viver viva, para depois morrer viva também. Uau. Uau. A gente tem que viver saudável, para depois, que a gente não pode morrer morta. Quando a gente morre morta, ninguém vai nos lembrar. Sabe? É isso aí. Gratidão, Marley. Eu que agradeço. Obrigada. E a você que está nos ouvindo, sempre traga essa força e essa energia que é o que nós queremos para você. Faça um lindo dia que você está ouvindo a gente. Faça ele o dia mais impactante que você possa imaginar. Até breve. Até.